Bom dia, família Smart, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aí com mais um Smart Responde, retomando agora com o Smart Responde. Estávamos aí algumas semanas sem Smart Responde e agora a gente retoma respondendo as perguntas que foram feitas aí durante a semana. Ontem na mentoria Smart, né, a gente recebeu a Chay Campos, né, especialista em homestage, né, que é a técnica de preparar o imóvel para uma venda mais rápida, né? Então a gente teve uma masterclass ontem fantástica, 2 horas de conteúdo ali direto para facilitar a venda do imóvel, porque não basta você comprar o imóvel, você tem que vender o imóvel no tempo mais curto possível, né? O tempo, a gente fala ali, o tempo joga contra o arrematante, né? Então quanto mais tempo você leva para vender o imóvel, vai comendo ali a sua lucratividade. Então ontem a gente teve aí um evento fantástico com a Chay Campos, né? Especialista no Brasil, referência, né, em homestage. Quem está entrando aí, já comenta, já chama aí um parceiro, um amigo, compartilha a live no aviãozinho aí, porque pode sair uma parceria boa. Arrematar em parceria é bom demais. Depois que eu, Renan e Pedro começamos a comprar em conjunto, aí foi sucesso total, deslanchou, mudou totalmente aí a quantidade, o volume, a qualidade e o retorno aí das nossas arrematações. Então tenha em mente isso, trabalhar sozinho é bom, mas trabalhar com outras pessoas ali no mesmo propósito é muito melhor, vocês vão ter resultados bem mais satisfatórios. Então a gente tem que mudar essa chave aí do individualismo, né, que é pregado aí pelo capitalismo. Vamos trabalhar em conjunto, o conjunto sempre dá um resultado muito maior do que o individual. Então galera, vou começar aqui com as perguntas que foram feitas aqui na caixinha durante a semana. Quem tiver alguma dúvida também aqui, pode colocar aqui na caixinha, aqui ao vivo, né? Que a gente vai alternando, respondo uma aqui que foi feita durante a semana. Venho aqui, pego o comentário de vocês e respondo também. A primeira pergunta que a gente tem aqui é do Amaral, _ Diego Henrique. Ele falou de leilão extrajudicial, análise jurídica, se seria só verificar ali ações com falhas na notificação da purga da mora e do leilão. Então, no leilão extrajudicial, na análise jurídica, você vai verificar as ações que envolve o imóvel e que envolve o devedor antigo, né? O cara que consta lá na matrícula como devedor fiduciante, né? Você vai fazer um levantamento pelo CPF dele, verificar as ações em andamento. Pode ter várias ações, você vai se preocupar com as ações que podem gerar uma nulidade do procedimento, do processo, que pode anular o leilão. E isso vai estar previsto lá na Lei de Alienação Fiduciária, né? A Lei 9514 de 97, e ela prevê lá que dentre todas essas ações que o devedor ele pode alegar ali contra o credor, somente 2 ali são importantes num tal nível que ela pode gerar nulidade, que é a intimação para purga da mora. Purgar é pagar, né? Então o devedor ele deixou de pagar as prestações, ele vai ser aberto um procedimento que é feito no cartório de registro de imóvel, por isso que é um procedimento seguro. Então há poucas chances de haver um erro nessa etapa. O credor, o banco, chega lá no registro de imóvel, abre esse procedimento, traz a documentação, prova que houve ali o inadimplemento e o cartório notifica. Dá um prazo lá de 15 dias para que seja realizado o pagamento. Não havendo o pagamento, no prazo estipulado, vai haver aí a consolidação da propriedade para o imóvel ser levado a leilão. Então, se não houver essa notificação, ou se essa notificação for feita com algum vício, isso pode gerar nulidade. Mas normalmente esse procedimento é bem feito, ele é um procedimento rigoroso, feito lá no cartório de registro de imóvel, é aberto um processo administrativo para fundamentar todo esse procedimento. Mas se não for feito, ou se for feito de forma indevida, pode gerar nulidade. E a outra questão é a intimação da data do leilão. A Lei de Alienação Fiduciária, ela assegura, né, ali ao devedor direito de preferência ali até a data do segundo leilão. Então, para isso, ele precisa tomar conhecimento que está tendo o leilão, para poder saber a data e exercer o seu direito. Por isso, a lei assegura que ele seja notificado para tomar ciência da data do leilão e exercer o seu direito de preferência. Se isso não ocorrer, aí pode gerar nulidade. E é nessa intimação que normalmente ocorre os maiores vícios, defeitos, né? Porque essa intimação ela é feita ali ou pelo próprio banco ou pelo leiloeiro.
E algumas vezes tem erro, falha, ou não notificou direito, mandou para o endereço errado, ou nem notificou. Então tem que verificar se existe essa ação em andamento. Agora, você pesquisou e identificou que tem uma ação dessa, não é de cara descartar o leilão. Pode ser uma boa oportunidade, pode ser simplesmente uma ação ali que o cara está simplesmente querendo ganhar tempo. É muito comum, a maioria dessas ações ela não tem fundamento. O cara alega ali só para ganhar tempo. Ele diz que não foi notificado quando na verdade ele foi. E no próprio processo o banco chega, junta lá o comprovante da intimação, né, e prova que houve a intimação. Então você verifica esse processo, baixa o processo e verifica se as alegações desse devedor têm fundamento. Na maioria das vezes não tem. Então tem muita gente que não participa aí do leilão achando que tem essa ação aí e que isso vai atrasar todo o procedimento. Mas na verdade não, essa ação é uma ação aí que está sem fundamento. Então se preocupar com essas ações. Outras ações que o devedor entrar contra o banco, por exemplo, questionando cláusulas do contrato, juros abusivos, correção monetária, venda casada, tudo isso não vai afetar a arrematação. Se ele alegar isso, e mesmo que ele ganhe, você arrematante vai ficar com a propriedade do imóvel e o banco que vai acertar com ele vai lá dar um dinheiro para ele e a questão vai se resolver em perdas e danos. Então, preocupar basicamente com a intimação da purga da mora e da notificação aí das datas dos leilões, né? A DV Paulo Rebelo perguntando: após a retomada do imóvel, ou seja, o banco retomou, qual a ação a ser proposta para tentar reaver o imóvel e continuar a pagar o imóvel? Então aí, pelo que eu estou entendendo, ele está falando da outra ponta, né, do devedor lá que perdeu o imóvel. Então o devedor ele tem que alegar algum vício no procedimento, porque senão ele não vai reaver o imóvel. Somente o que pode gerar nulidade do leilão, como falei, são as ações ali de falta de purga da mora, de intimação para purgar a mora e falta da intimação para realizar ali a data do leilão, né? Tirando isso, as outras ações vão se reverter em perdas e danos. Ele não vai reaver o imóvel. Então ele tem que entrar com uma ação anulatória aí do procedimento de consolidação da propriedade, demonstrando, né, na sua entrada com a ação que houve algum vício nesse procedimento. Aí ele pode sim conseguir a nulidade e pode conseguir reaver o imóvel. Então, prosseguindo, a galera que está entrando aí, deixa a pergunta aí que a gente vai alternando aqui entre pergunta que foi feita durante a semana na caixinha e pergunta ao vivo, e ao final aí nos últimos 10 minutos a gente vai abrir aqui para quem quiser entrar ao vivo aqui, tirar alguma dúvida, contar alguma história aí de leilão. O Wellington Castro, ele pergunta: no leilão extrajudicial parte da construção não averbada, quais os problemas para o arrematante? Então, é muito comum, né, a gente ver isso, principalmente aí em casas, né? Em apartamento é mais difícil, mais raro ter acréscimo ali que não esteja devidamente formalizado na matrícula. Então você lê o edital lá, aí consta a informação, né? Tem construção não averbada, a responsabilidade pela regularização de ônus, de toda essa situação ali é do arrematante. Isso pode ser um problema? Pode ser um problema, mas nada que impeça a sua arrematação. Você tem que fazer aí uma desse risco. O primeiro grande problema que eu identifico ali quanto ao registro do imóvel, na hora que for realizar o registro, né? Existe um princípio registral, que é o princípio da especialidade objetiva, né? Do objeto, do imóvel em si. Tem que haver uma perfeita identificação entre a descrição do imóvel que está na matrícula e a descrição do imóvel que consta no título que você apresenta a registro. Então, se na matrícula, por exemplo, está lá que é um lote vago e você chega com um título, né, uma carta de arrematação ou uma ata de arrematação dizendo que é um lote mais uma construção, não vai bater as informações. Então, o registrador vai identificar isso e ele vai devolver. Ele fala: eu não posso registrar porque aqui na matrícula diz que é um lote, você está me trazendo um documento dizendo que tem um lote mais uma construção. Ele vai obstar o registro. Mas você pode resolver isso pedindo a cindibilidade do título, que é outro princípio, né? Princípio da cindibilidade, que é cindir o título. Chegar para o registrador e falar: beleza, concordo, então não registra tudo, registra só o terreno. Aí você vai fazer o registro só do terreno e depois vai ter que regularizar a construção
na prefeitura, né, conseguir lá aprovar o projeto, baixa e avista, e depois levar para ser registrada, para ser averbada, né, na matrícula do imóvel e deixar o imóvel de acordo com a realidade. Então pode ser no primeiro momento que tenha problema para registrar o imóvel. Outro problema, né, que ele perguntou aqui dos problemas que podem ter. Outra alegação que eu posso ver é de preço vil, porque o imóvel na matrícula está uma coisa, na realidade é outra. Aí vamos falar, o oficial de justiça, o avaliador, ele pode ter avaliado ali só o terreno, e na verdade ele deveria ter avaliado o terreno mais a construção. São coisas diferentes, com valores diferentes. Se ele avalia só o terreno, o devedor fiduciante, lá, o devedor, né, no caso não é financiante, no leilão judicial, estará sendo prejudicado, que ele está perdendo o bem dele na justiça por um valor muito abaixo da realidade. Então ele pode alegar aí que houve preço vil, e com toda certeza, né, um imóvel, um terreno, sei lá, vale 100 mil, fez uma construção lá e depois da construção imóvel mais a construção vale 400 mil, ele não pode ser levado a leilão por 100 mil, é preço vil. Então tem que ter cuidado, verificar se a avaliação ela foi feita pela realidade, que é o lote mais a construção. Agora, outra questão também que pode ter problema, aí depende também da área que vai ser regularizada, se é muita coisa, se é pouca coisa, é a questão do financiamento, né? Se não tiver nada regularizado, aí provavelmente o banco vai negar o financiamento. Se você quiser vender esse imóvel financiado, você não consegue, o banco vai obstar. Agora, se for uma área pequena em relação a uma área grande que já está devidamente aí averbada na matrícula, normalmente o banco não vai dar problema. Então tem que ter atenção a esses pontos, né, que podem dar problema aí após a arrematação, que o registro pode dar um problema no registro, pode ter alguma alegação de preço vil e pode também ter dificuldade na questão aí de aprovar uma venda financiada posteriormente, mas é nada que impeça a participação aí na arrematação, né? Galera que está entrando aí, pode colocar a mensagem aqui que a gente vai respondendo aqui durante a live, né? Felipe Paz, o ex-proprietário que não quer desocupar, não tem bens no nome, ou seja, não se importa com o valor de 1% por mês. Como tomar a posse? Em regra, você vai conseguir essa posse de forma amigável, em 90% dos casos. Tem casos que não vai dar certo. A gente teve um caso desse, foi aqui em Betim, né? Saiu até uma decisão favorável para a gente agora, recente. A gente quis fazer uma negociação amigável, a gente propôs a pagar todos os móveis que ele tinha lá na casa. Enfim, o cara foi irredutível, não quis negociar, ainda foi grosso com a gente. Beleza, a gente entrou com a ação de missão na posse, aí não tem outra alternativa. Se não quer negociar amigável, tem que ser com a justiça. A gente entrou com a ação de missão na posse e conseguiu a posse de forma judicial, através aí do mandado de missão na posse expedido pelo juiz, e a própria lei já favorece o arrematante. Ela diz lá que o juiz decidirá a missão na posse de forma liminar com prazo aí de 60 dias. Então a gente conseguiu a posse. E o que a gente fez? Mesmo ele não se preocupou com a taxa de ocupação, que a gente falou lá atrás que a gente ia cobrar, a gente sempre fala que vai cobrar, mas no intuito de forçar o cara a sair logo, de um argumento de negociação, não porque a gente quer a taxa de ocupação, a gente não está nem preocupado com isso, mas que a gente usa isso como uma ferramenta para negociar e sair mais rápido. Só que estava nem aí, como você falou aí, né? Não se preocupou. Tudo bem, não se preocupou. A gente nunca quer cobrar essa taxa. Mas nesse caso específico, que o cara não quis negociar, foi grosseiro com a gente, ofensivo, né? Mal educado, a gente, beleza, não quer não? Vamos seguir com essa ação aqui, cobrando a taxa de 1%. Aí ficou aí, passou, tem mais ou menos um ano, né? A ação rolou, o cara não tinha nada no nome dele, beleza. Só que ele esqueceu, né? O cara tá ali numa atividade dele, esqueceu. Tinha crédito deles agora, que entrou lá na conta dele do Mercado Pago. Isso mesmo, não é conta bancária normal, não. Conta do Mercado Pago. Caiu 12 mil reais na conta. Bloqueou na hora, tá lá. Perdeu aí 12 mil reais por bobeira. A gente ia dar um dinheiro para ele ainda, para ele sair. Não quis. Saiu por ordem judicial. Achou que não ia pagar nada. O processo em andamento com ordem de penhora, né? Varrendo todas as contas dele, tudo. Bobeou, ficou preocupado só com conta em banco formal. Caiu lá dinheiro de crédito pago, tá bloqueado lá ontem, decisão do juiz, 12 mil reais bloqueado.
Então, assim, tem possibilidade de você ganhar até com a taxa de ocupação. Não é o nosso foco, a gente não quer isso. Mas nesse caso específico, a gente conseguiu 12 mil reais aí de taxa de ocupação. Nunca precisamos, nunca fomos atrás de taxa de ocupação. A gente sempre usou como ferramenta de negociação. Mas nesse caso específico, né, pela forma que a gente foi tratado ali do outro lado, a gente falou, não, vamos seguir com essa ação aí. Seguimos, demorou um pouquinho lá, porque o cara inicialmente sabia da ação, tirou tudo da conta, mas o cara esquece, né, e acha que é só conta de banco mesmo, né, então foi penhorado aí. E ainda tem um saldinho ainda aí que a gente vai continuar persistindo. Então a regra é, em 90% dos casos, vai conseguir de forma amigável. Quando não for de forma amigável, vai ser pela justiça. E tem aí a possibilidade ainda de você cobrar a taxa de ocupação e ganhar, né? Como a gente ganhou aí nesse caso, né? E se o cara tiver algum bem no imóvel aí, vai ser penhorado com toda certeza. Então o cara vai ter que ficar ali ocultando bem, tirando dinheiro de conta. Se o cara tem imóvel, ou se ele tem um carro, uma moto, vai complicar a situação do cara. O cara vai ficar ali numa situação de tentar ocultar bem o tempo todo, e isso não é legal, né? Voltando aqui na pergunta lá da averbação, eu não mencionei aqui, mas tem custo para essa regularização. Então o arrematante vai ter que colocar na ponta do lápis ali que, se for necessário regularizar, vai ter um custozinho. E normalmente, no pior cenário, não tem nada regularizado ainda, o custo estimado aí pelos especialistas de regularização de imóvel em média 8% do valor de mercado. Então contabilize aí, no pior cenário, se tiver que regularizar do zero, porque pode ser que já esteja bem avançado, já tenha o projeto aprovado na prefeitura, já tenha o baixa bits e só averbar a construção. Aí é tranquilinho, é rápido e o custo é muito baixo. Agora, se não tem nada, está totalmente irregular, aí vai ter um custo bem alto. E tem casos que você nem consegue aprovar essa construção, porque ela está totalmente contrariando as normas aí, de construção do município. Aí tem casos que não tem nem como regularizar. Aí você não vai vender financiado, você vai ter que vender à vista, ou fazer permuta, ou pegar carro. Então, tenha atenção a isso, né? Benildes Muniz da Silva, leilão da Caixa, você participa também em Vitória, no Espírito Santo? A gente não tem preferência com estado, com cidade, não. A gente vai onde está a lucratividade. Eu acho que é um erro inicial, né? Eu acho que todo mundo começa assim, e isso é natural, né? Começar arrematando, olhando imóvel ali na localidade onde ela mora, né? Na cidade, ali no bairro, ou até no estado, porque é onde ela se sente mais segurança. O ser humano é assim, né? Ele gosta de atuar na zona de conforto. Ele tem muita dificuldade em expandir e entrar em áreas que não é a área dele, então ele fica ali com mais receio, e isso é natural, esse cuidado. Mas no mercado de leilão de imóveis, se você realmente quer estar arrematando toda hora, de forma profissional, aí você tem que abrir o leque, tem que romper essa fronteira geográfica e olhar imóveis em outras localidades. No início a gente começou também aqui imóvel em Minas Gerais, ficou em Minas Gerais, aí foi expandido depois, isso é natural. Mas a grande sacada é poder arrematar no Brasil inteiro. Hoje, com a tecnologia, isso é plenamente possível, você fazer todo o procedimento, desde a arrematação, que é online, né, pela internet, você faz o cadastro todo ali pela internet, a compra, o registro de imóvel também é feito online, site registradores.onr.org.br, você consegue registrar imóvel de forma totalmente online, venda também. E óbvio que se você precisar de alguém, você vai fazer uma parceria com alguém lá da cidade, de repente um corretor, deixa com um corretor exclusivo, esse corretor vai ser seu ponto de apoio, ele vai fazer lá o que for necessário. Ou se você é da comunidade Smart, né, temos aí os smartanos, são mais de 1.600 pessoas espalhadas no Brasil inteiro, então com certeza vai ter alguém ali da comunidade, ou na cidade ou perto, que vai te ajudar. Então tenha certeza que arrematar em outros estados dá para fazer com tranquilidade, com segurança. Você não precisa ir no imóvel. A maioria dos imóveis nossos aqui, a gente nunca nem viu, nunca nem passou perto, nunca nem pisou no imóvel. A gente fez todo o procedimento de forma aí online, pela internet, ou com apoio de algum parceiro, de algum membro da comunidade. Então a comunidade é boa por isso, né? Se você está arrematando numa localidade ali que você não conhece, você vai ter esse suporte de alguém de lá, ou alguém que tem algum parente ali na localidade, sempre vai ter uma forma de conseguir esse apoio, esse suporte. Então abre o leque, né? Não fica só olhando ali na sua cidade não, porque vai ser difícil. Normalmente é difícil você achar oportunidade ali na sua cidade,
e se for normalmente uma cidade aí, capital, aí normalmente é bem disputado, aí complica a situação, né? André Bonfim, e nesse imóvel que teve esse tipo de problema, quanto tempo foi da aquisição à venda? Esse imóvel que eu falei da área de ocupação foi menos de um ano, desde a aquisição à venda. O nosso ciclo máximo aí é de 12 meses. Essa missão, se eu não me engano, ela levou aí acho que 4 ou 5 meses, atrasou um pouco por causa da pandemia. Foi lá no auge da pandemia que tinha a ordem, né, dos oficiais de justiça não cumprirem o mandado por causa da pandemia, bem no auge aí, então atrasou um pouco. Mas nada que comprometesse aí a lucratividade, e a taxa de ocupação a gente prosseguiu depois. A gente não estava preocupado com isso, mas deixou a ação rolando lá, e agora recente saiu a decisão aí. Além do lucro que a gente teve na operação, mais 12 mil reais aqui de lucratividade, então deu um retorno maior do que a gente esperava, porque a gente nem contava com essa taxa de ocupação aí que entrou agora aí, caiu no nosso colo de surpresa. A gente estava com a ação lá esquecida, e ontem nosso advogado aí mandou a informação, né? Voltando aqui para a pergunta que foi feita durante a semana, Venceslau Armínio, ele pergunta de leilão extrajudicial com penhora na matrícula, ou seja, um leilão de banco ali, mais lá uma penhora na matrícula. A penhora perde efeito com a consolidação do banco? Então vamos desenhar aqui para facilitar o entendimento. Existe um leilão de banco extrajudicial, a pessoa pegou lá um financiamento, deu imóvel em garantia. Aí essa pessoa, por exemplo, deixou de pagar o condomínio. Só que essa pessoa ela não é proprietária do condomínio enquanto estiver na vigência do financiamento. Quem é o proprietário é o banco. A galera compra financiada, sou proprietário. Não é, você vai ser. Você tem perspectiva de ser ao final do contrato, depois de você pagar tudo. Enquanto você não paga, a propriedade ela fica com o banco de forma resolúvel. Resolúvel o quê? De forma precária, provisória. Ela está lá, mas ela vai voltar depois que você pagar todas as prestações. Então o que acontece? Se você deixa de pagar o condomínio vai ajuizar uma ação contra você, cobrando. Mas você tem o que em relação a esse imóvel? Você tem a propriedade? Não tem a propriedade. Quem é proprietário é o banco. Pode penhorar a propriedade que não é sua? Jamais. Nosso direito protege. Você não pode um credor não pode penhorar um bem que não seja do devedor. O que o devedor tem? Direitos naquele contrato. Então vai ser uma penhora sobre os direitos que ele tem naquele contrato. Quem arrematar esse imóvel vai arrematar essa posição que o devedor tem nesse contrato. Não está arrematando a propriedade. E isso é um erro muito grave. Eu vejo muita situação aqui de quem está começando aí, não sabe o que está fazendo, vê lá o leilão, vê um preço muito barato e acha que está arrematando a propriedade, mas é um leilão de direitos. Ela está arrematando a posição desse devedor nesse contrato. Então ela vai assumir o saldo devedor do financiamento que tiver. E muita gente não sabe disso. Já vi muita gente pegando dívida grande aqui e tendo problema. E depois tenta cancelar a compra e venda, ele não consegue. Só se achar algum vício ali no procedimento. Então acontece isso. Aí teve uma penhora lá, por uma dívida de condomínio, e penhorou os direitos que as pessoas têm sobre o imóvel. Só que depois a pessoa também deixou de pagar o financiamento. Aí o banco consolidou a propriedade e o banco está levando a leilão antes da penhora lá. Antes de ocorrer o leilão da justiça, né, da penhora, o banco está levando aí a leilão de forma extrajudicial. Na hora que ele consolida a propriedade, meio que rompe o vínculo que o devedor tinha com o imóvel. Mas esse devedor ainda tem alguns direitos até lá, depois do leilão. Porque depois do segundo leilão, se o valor da arrematação exceder o valor da dívida, porque começa na segunda praça pelo valor da dívida. Se esse valor da arrematação passar o valor da dívida, esse excedente, essa quantia que sobejar aí o valor da dívida, vai por direito para o devedor. Então, o credor que tem lá essa penhora do financiamento, ele pode pegar esse saldo depois. Teve o segundo leilão lá, teve disputa, teve um valor relevante acima da dívida que iria para o devedor, só que por conta da penhora não vai para o devedor, vai lá para o credor dessa penhora de condomínio. Então tem direito, essa penhora não vai trazer nenhum problema para o arrematante, simplesmente o que passar aí do saldo do devedor vai para esse credor e depois a penhora ela vai
vai ser dado baixa naturalmente, ela não vai continuar na matrícula, você vai ter que peticionar lá junto ao juiz que determinou essa penhora, dizendo, ó, já teve esse leilão, o juiz teve saldo aqui, né? E o próprio banco vai correr atrás, o próprio credor, né? Que na verdade não é o banco, é o condomínio, vai correr atrás para receber esse saldo aí que passou da dívida. Então não vai ter problema nenhum para arrematante, pode ainda sobrar alguma coisa para o credor da penhora, mas a penhora ela vai cair depois da arrematação aí, mas não é automático, você vai ter que pedir ao juiz lá que determine isso, né? A penhora verbada após o leilão, em qual juiz pediu o cancelamento? No juiz do leilão ou no que mandou a penhora? Sempre a regra é a única autoridade que pode determinar a baixa da penhora é aquele juízo, não é juízo, o juízo que determinou a penhora. Então, se eu estou no leilão de condomínio e tem uma penhora lá trabalhista ou uma penhora fiscal, o juiz do leilão de condomínio não tem autonomia e competência para determinar essa penhora. A regra é essa. Ah, tem juiz que às vezes manda baixar tudo? Tem, ótimo. Se você conseguir no próprio juiz que fez o leilão aí, perfeito. Mas não é a regra, não é o que diz a teoria. A teoria diz que tem que ser feita por cada juiz que determinou. Mas já vi casos de você pedir no processo, o juiz lá dá uma canetada lá dizendo para baixar tudo, a ordem se cumpre, a ordem judicial se cumpre. Se não concorda, depois pode ser questionada. Então, mas se o juiz canetou lá, o registrador vai cumprir com toda certeza, né? Ezequiel Freitas, né? E quando é o contrário, né? O leilão foi terreno, mas tem uma casa e consta na matrícula. Problema? Aí é provavelmente, se a casa já consta na matrícula, quem levou essa matrícula pro leilão deveria ter levado a matrícula atualizada, ou levou atualizada, mas na época muito antiga, depois teve a averbação da construção, o juiz penhorou lá atrás. Às vezes acontece, né? A penhora de, sei lá, 5 anos atrás. Aí acontece tanta coisa no processo ali, só depois de 5 anos que é levado a leilão. Então lá na época daquela penhora, penhorou o terreno. Agora, o que tem? Um terreno, mas na construção que está certinho na matrícula. Aí tem que ver o que foi avaliado. O certo é haver uma atualização aí da penhora. Penhorou um terreno, mas agora tem um terreno e uma construção, está errado. O correto seria atualizar a penhora, fazer uma nova penhora e fazer uma nova avaliação. Mas pode ser que não ocorra isso. De qualquer forma, o importante é não haver prejuízo para o devedor. Tem que ser avaliado a construção e o terreno. Se avaliou só o terreno, está errado. Pode em alguns casos estar errado, mas não haver prejuízo para o devedor. Aí não tem problema. O que não pode é prejudicar o devedor que tem, sei lá, um imóvel que vale 500 mil, que foi avaliado por 200. Aí está errado, aí está sendo prejudicado, aí pode caracterizar o preço vil. Então tem que verificar aí se houve atualização desse valor, né? Engenheirito, perdi a oportunidade de me inscrever no curso. A previsão para novas turmas. Fechamos recentemente aí, né, galera, a turma 15, que veio forte, né, a turma bem atuante aí. Ontem mesmo tivemos uma masterclass com a turma 15, com a Chay Campos, que é especialista em homestaging, né, que é técnica para preparar o imóvel, né, vamos dizer assim, uma técnica cenográfica para preparar o imóvel para venda mais rápida. Então a turma aí está atuando bastante, já tivemos 2 imersões e a gente está focado exclusivamente em preparar essa turma. Então, no momento ainda não temos previsão aí de data para abertura de novas turmas, mas se você tiver interesse na nossa bio, né, tem lá um link da lista de espera, entra lá, se inscreve, que você que se inscrever vai receber informação aí de primeira mão, né? Quem está entrando aí, galera, compartilha a live, chama um parente, um amigo, um conhecido, que vocês vão ver o salto que vocês vão ter quando estiver arrematando aí de forma conjunta, compartilhada com quem está aí dividindo o mesmo propósito, né? Ricardo.casa. Leilão judicial. A casa está empenhorada na Caixa, tem financiamento, como fica? Deve ser o caso anterior ali, né? Que é uma alienação fiduciária e tem uma penhora judicial, provavelmente de repente de condomínio, né? Sobre aí os direitos do imóvel. Vai ter que ver, é o leilão judicial. Se é o leilão judicial, é um leilão de direitos, vai ter que verificar. Normalmente você vai assumir o financiamento. Não, o leilão é do próprio imóvel, porque tem casos que mesmo sendo o leilão de direito, né, tendo que ser penhorado de direito, o juiz determina que penhora o imóvel. Tá certo? Pela regra não.
mas o juiz determinou, ele vai justificar porque ele determinou que seja a penhora do próprio imóvel. Normalmente, quando é dívida de condomínio, há uma penhora ali por dívida de condomínio, o juiz determina, não, por ser condomínio, por ser uma despesa ali necessária à manutenção do condomínio, de caráter próprio terreno, justifica a penhora do imóvel, né? Nesses casos, não do direito. Mas é uma decisão minoritária. Pode ter recurso, ela pode ser desconstituída depois, então tem que analisar com cuidado. E depende também muito do estado. Por exemplo, tem estado que a jurisprudência é muito forte no sentido de que a arrematação é aquisição originária. O que é aquisição originária? É aquela que rompe totalmente o vínculo com o passado do imóvel. Tudo que estava lá na matrícula apaga, esquece, não vai refletir sobre o arrematante. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro eu já vi em várias vezes casos de leilão de direitos que pela regra, pela teoria, né, o arrematante deveria assumir o saldo do devedor, porém o juiz foi lá e canetou, não, dá baixa na alienação fiduciária da matrícula, cancela. O arrematante está arrematando a propriedade plena. Então tem que ver o caso concreto, tem que ver o que foi determinado no processo, o que o juiz já se manifestou, se essa questão já foi levantada, já foi apreciada, e qual é o entendimento do Estado, do tribunal daquele Estado, porque de repente você pode arrematar aí o imóvel, né? E, em último caso, não tendo lance nem nada ali, e sendo leilão de direitos, se você quiser se garantir e ter a propriedade, você pode, nada impede de você fazer uma proposta condicionada, não é lance, acabou o leilão, não teve lance, você faz uma proposta, o nome já diz, é proposta, ela não está de acordo com o edital, você está estabelecendo alguns requisitos que o juiz vai avaliar se aceita ou não. Então nessa proposta você coloca lá que dá valor de tanto, desde que seja transmitida a propriedade integral do imóvel, que a carta de arrematação venha dizendo que se trata da aquisição da propriedade do imóvel, não dos direitos. Tem vezes que aceita, tem vezes que o juiz aceita, tem vezes que não. Então tem que avaliar o caso concreto. Então essa proposta condicionada pode sim, né, ser uma alternativa para adquirir a propriedade, né? Luciano Alberto, Pierre, uma amiga arrematou o imóvel caixa. Avaliador colocou foto de uma casa bonita ao invés de colocar real. Terreno baldio. Já pagou ITBI, IPTU. Bom, aí teve um vício, né? Porque o leiloeiro, né, ele não pode colocar uma foto de um imóvel que não corresponde à realidade. Assim, mas há um erro também aí de quem comprou que não foi diligente, né? Um erro que eu digo assim, não é uma falta, não vai ser penalizado, mas quem está comprando o imóvel tem que ter um mínimo de zelo, de diligência, de saber onde está localizado o imóvel. Não é porque o cara botou uma foto ali que você considera que aquilo é verdade. Um arrematante esperto, ele faz a diligência. Leiloeiro erra, galera. Então não confia lá na informação 100%, faz sua análise. Perfeito, o leiloeiro te induziu ao erro. Isso é passível, né, de nulidade, de você entrar aí com um pedido de nulidade da arrematação o quanto antes, né? Para não ter problema, evitar aí ter mais despesa, já acionar o leiloeiro de cara, falar do fato, olha aqui, dá print, salva as provas que você tem, porque depois o leiloeiro, normalmente ele tira do ar, né, o site, essa página com essa informação, então salva essa informação. Se for necessário para constituir uma prova pré-constituída, pode fazer uma ata notarial, você vai lá no tabelão de notas, o tabelião vai fazer uma ata notarial constatando no dia tal, acessei o site do leiloeiro tal, constatei que o lote levado a leilão tal tinha a seguinte foto, imagem e descrição do imóvel. Pronto, constituiu uma prova. Mesmo que o leiloeiro tire lá do site dele, a prova está ali registrada para a eternidade e ela pode fundamentar aí o seu processo. Se você não fizer isso, somente de repente um print ali talvez não tenha a mesma força, ou de repente nem print mais você tem. Então nesse caso cabe sim aí uma ação pedindo nulidade, mas provavelmente o leiloeiro, se você entrar em contato, se for um leiloeiro honesto, sério, ele vai desconstituir essa aquisição aí, porque houve erro da parte dele, mas tem que ver aí o caso concreto, né? Então galera, muito importante, parece um erro bobo, né? Mas não é a primeira vez, já vi arrematante comprar um imóvel achando que é um imóvel e na verdade era o do lado. Acontece. E por sorte dele, o do lado era melhor do que o que ele tinha visto. Ele achava que era. Sorte, né? Deu sorte.
Poderia ser o pior, né? Ele poderia estar comprando um imóvel que ele achasse que era o melhor, avaliar, fazer toda a avaliação financeira achando que é um imóvel que vale mais, e na prática ali ser outro imóvel. Então, muito cuidado, tem que avaliar ali exatamente qual é a localização do imóvel, trabalho prévio, né? Não adianta depois que você arrematou correr atrás da informação. A informação você obtém antes. Então, se tiver alguma dúvida da localização do imóvel, você pode entrar lá, normalmente a prefeitura tem essa informação disponível, né, de quadra, de parcelamento, você vê qual é a quadra e qual é o lote do imóvel, vê a descrição do imóvel na matrícula lá, informando qual é a quadra, qual é o lote, só a numeração, a rua tal, número tal, pode estar errado. Então se balizar mais com a informação mais forte, que é a quadra e lote aí aprovado no parcelamento, né? Voltando aqui, Rodrigo Arruda 182, leilão da dívida de condomínio, porém tem alienação fiduciária. Existe alguma forma de não herdar essa dívida? Então, foi exatamente o que a gente já debateu aqui numa questão anterior, né? Existe uma alienação fiduciária em andamento, né? Um contrato de financiamento, e em paralelo entra ali uma penhora de condomínio, o cara deixou de pagar o condomínio. Existe uma forma de conseguir a propriedade? A regra é que você estará arrematando os direitos. Essa é a regra. Tem exceção? Tem exceção. Direito, tudo tem exceção. Sempre tem exceção no direito. A exceção é o próprio juiz no processo, principalmente de condomínio, pelo caráter próprio terreno, próprio da coisa, uma dívida que acompanha uma coisa, uma dívida que tem um caráter muito maior do que o interesse individual, o interesse coletivo do prédio, de todos os demais moradores lá, que tem que haver a manutenção do prédio. Em alguns casos, tem juízes que o entendimento dele é uma dívida próprio terreno, tem o interesse ali do condomínio, não pode ficar sem receber o condomínio para fazer a manutenção, então penhora o imóvel, penhora a propriedade do imóvel, não os direitos. Se o juiz penhorou a propriedade, fez ali tudo considerando a propriedade, se ele já decidiu no processo que não é direito, a parte tomou conhecimento, o credor foi intimado, não se manifestou contra isso, eu entendo que é favorável, é um cenário favorável. Não teve nada disso, mas, por exemplo, no Rio de Janeiro, é um estado que tem uma decisão forte que favorece o arrematante, que diz que é aquisição originária. Pode ser que o juiz determine lá a expedição da carta de arrematação da propriedade, apesar da penhora dos direitos. Já vi esse caso acontecer e o juiz mandar baixar a própria alienação fiduciária. E no pior cenário aqui, como eu falei também, você pode esperar passar o leilão ali e fazer uma proposta condicionada. A condição é: ofereço tanto no imóvel desde que a carta de arrematação seja sobre a propriedade do imóvel e o juiz determine a baixa da alienação. Você faz isso nos autos, as partes estarão lá, o credor está lá no auto, ele toma conhecimento, se ele não se manifestar, ele aceitou, ele anuiu, o juiz homologa, pronto. Pode conseguir aí o registro da propriedade. Mas leilão de direitos é assunto espinhoso, é um caso complexo que pode ser complicado no caso real. Então, analisar com muito cuidado. Aí tem diversos cenários, se a decisão foi já da penhora do direito, se foi da penhora do imóvel, se o juiz já manifestou diretamente sobre esse levantamento, se o credor foi intimado, se o credor está no processo. Então, tem que avaliar o caso concreto, né? Prosseguindo aqui, muita pergunta aqui de leilão de direitos, né? No leilão de direitos, verifiquei que já foi registrada a baixa da hipoteca, mas na matrícula consta a propriedade em nome dos titulares originais e não no espólio. Este sim motivo da penhora. Direitos de quem? De qual penhora? Verifiquei que já foi registrada a baixa da hipoteca. Então não é alienação fiduciária. Há uma hipoteca no imóvel e há um leilão de direitos, mas na matrícula consta a propriedade em nome dos titulares originais e não no espólio. Parece que está falando de espólio, a propriedade original faleceu, tem que, pelo princípio da continuidade ali, tem que ser levado para averbar aí o formal de partilha, para haver a transmissão da propriedade, atender o princípio da continuidade. Pode dar algum problema aí na aquisição na hora do registro, né? Vamos lá. Quando você representa algum cliente para entrar no leilão, isso faz em contrato? Bom, eu não entendi aqui se é uma assessoria, né? Se é uma assessoria, você tem, obviamente, um contrato ali entre você e o cliente. Pode ser verbal, mas não recomendamos, né? Tem que ser um contrato, tem que ser a regra, né? Que seja ali formalizado por escrito.
Agora, pode ser também o intuito da pergunta aí em relação ao cadastro no leiloeiro, né? Você está representando ali um cliente, como é que vai ser o lance ali, o cadastro? Pode ser feito totalmente no nome do cliente, ou você, com procuração do cliente, você faz lá o cadastro, você dá ali o lance, mas na função de procurador do seu cliente, né? Então tem que verificar o caso aí concreto. Pode ser direto o cliente dando lance, ou você mesmo habilita lá mais, informando lá que você é procurador, né? Fernanda Bolina, o que é necessário para começar sem entender nada? Para quem não entende nada, o necessário não é dinheiro, o necessário é conhecimento. Tem muita gente falando que mas eu não tenho muito dinheiro. O importante é conhecimento. Com conhecimento você vai chegar no dinheiro com toda certeza. Você não pode achar que o dinheiro é essencial para ter sucesso no mercado de leilão. Tem cara que tem dinheiro, mas não sabe como fazer, não sabe como começar, não tem um conhecimento, pode entrar até aí numa furada e perder o dinheiro que tem. Então, a regra é busque o conhecimento. Assista aí nossas lives, tem outros canais também que tem conteúdo gratuito, nosso YouTube aí tem muito vídeo aí denso. Aqui mesmo no Instagram, todas as lives que a gente faz, terças e quintas, de dúvida direta aí de leilão, fica aqui. Então, busque o conhecimento. Comece aí pelo leilão extrajudicial, que é um leilão mais fácil, né, mais simples, principalmente aí leilão de venda direta da Caixa, que você não assume dívidas de IPTU, nem condomínio, que você pode aí ter um corretor credenciado da Caixa para te facilitar, te ajudar nesse procedimento. Depois que tiver já o expertise aí do leilão extrajudicial, aí você vai para o leilão judicial. Então, devagarzinho aí, pegando primeiro pelo extrajudicial, mais simples, mais fácil, depois que for ganhando experiência, que for entendendo aí como é que funciona, né, esse mercado, aí você parte para o judicial. Nada impede aí de ir direto para o judicial, né, mas o passo a passo aí, seguindo a lógica, né, de conhecimento do mais fácil para o mais difícil, a lógica é começar pelo extrajudicial. Galera que está entrando aí, pode chamar aqui que eu vou abrir, né, daqui a pouco para a gente bater um papo ao vivo. Deixa eu ver se tem alguém aqui já online querendo... Bom dia, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tem alguma dúvida específica aí de leilão? Na verdade, eu estou começando a entrar no ramo e eu estava observando que um imóvel pode ser objeto de várias ações simultâneas, né? De penhora. Qual a implicação disso na hora do arremate? A gente sabe que o arremate ele é irretratável, né? Mas há algumas situações em que isso pode não acontecer. Essa é uma delas, quando tem mais de uma ação seguindo. Na verdade, o processo diz de uma, mas está carregando um monte de outras ações, né, juntos. Acontece isso, pelo que eu estava vendo, analisando alguns documentos, tudo. Isso que está me dando dúvida na hora de arrematar, né? Se mesmo eu fazendo o arremate, se de repente eu pego, somando todas as dívidas, se eu pego uma parte ainda, né? Eu fico responsável por uma parte porque todas as ações não deram conta do valor do arremate. Como é que fica nesse caso, tá? Não sei se eu fui claro, né? Foi claro, e a pergunta muito boa, é pertinente. O que acontece? Quando o cara está devendo, às vezes ele está devendo todo mundo, está devendo condomínio, o cara tem dívida trabalhista, tem um monte de dívida. Um monte de ações de andamento contra o mesmo devedor resultam em diversas penhoras na matrícula. Aí o que acontece ali? Existe um monte de pessoas ali que são credores e tem que haver uma ordem para ver quem vai receber esse pagamento. Aí existe na legislação uma ordem de preferência de pagamentos. Tem uma dívida que, vamos dizer assim, ela é mais forte, né? Tem preferência sobre a outra. Então a lei estabelece uma hierarquia ali de preferência das dívidas. Primeiro, o saldo da arrematação vai pagar a dívida trabalhista. Por que trabalhista? Trabalhista tem um caráter alimentício, né? O trabalhador precisa daquilo ali para sobreviver, para pagar as contas mensais. Aí depois vem dívida tributária. Dívida, o Estado, né? O poder público, né? Eu tenho supremacia do interesse público sobre interesse particular. E depois entra ali a dívida de condomínio. Então, há uma regra de quem vai ser pago. Por exemplo, se tem lá a arrematação sai por 200 mil, mas a dívida, por exemplo, trabalhista ali é de 300 mil, ela vai comer tudo. Não vai sobrar nada para quitar a dívida tributária e dívida condominial. Porém, o mais importante é você olhar no edital, que é a regra do negócio, sobre a responsabilidade da dívida de IPTU e condomínio. O que o arrematante pode assumir é a dívida do imóvel.
que é a dívida de IPTU, e condomínio, que é chamado de dívida de caráter próprio terreno, própria da coisa. Se o edital foi claro que te liberou da dívida de IPTU e condomínio, você não tem preocupação com a dívida lá trabalhista, com as outras dívidas, com as outras penhores, que elas não vão passar para você. O que pode passar para a rematante é a sua dívida de IPTU e condomínio. Se o próprio edital já te liberou dessas dívidas, não há risco de você ficar com alguma dívida, porque as outras dívidas são de caráter pessoais, da pessoa, do CPF, ela não passa para a rematante. Então é importante fazer uma análise precisa do edital para ver se o edital te libera dessa dívida de IPTU e condomínio. Se ele te liberou, perfeito. Aí o outro cuidado que você tem que ter é para evitar a nulidade, verificar se todos esses credores, se eles foram, antes do leilão, devidamente intimados da data do leilão para poderem habilitar seus créditos. Então, verificar esses credores no processo, teve intimação de cada um deles? Ah, teve. Então, o procedimento está correto, não vai ter nenhum problema aí de nulidade, nem nenhum problema aí de você receber aí, herdar algumas dívidas de IPTU e condomínio. Deu para ficar claro? Sim. Então, quer dizer assim, agora pode acontecer dessa dívida ser maior do que o valor do arremate, não pode? Pode ser, tranquilamente. Aí a gente, o rematante necessariamente ele assume essa dívida maior, não é? Isso. Dívida de quê? De IPTU, de condomínio ou a outra penhora? Uma outra penhora que vem, isso não acontece, pelo que não acontece, né? Vamos ou supor, pode acontecer. O arremate foi 200 mil. Tem uma dívida tributária lá de IPTU de 300 mil, mas o edital falou claro lá que subroga no preço, que o arrematante não vai pagar nada. O edital te liberou. Mas tem um saldo ainda de 100 mil. Tem. A prefeitura vai cobrar do antigo devedor. Ela vai correr atrás do devedor e vai cobrar dele. Você está liberado. A mesma coisa para o condomínio. A arrematação foi 200 mil, mas tem 300 mil de dívida de condomínio. Está no edital te liberando o condomínio, você não será cobrado. O condomínio vai continuar cobrando do antigo morador. Mas o síndico não quis me dar a CND, a certidão negativa de débito. Está errado. Então, aí, nesse caso, normalmente ele dá, né? Mas se ele tiver criando obstáculo, né, para emitir a CND, aí você vai ter que entrar com uma ação de inexigibilidade do débito. O débito existe? Existe, mas ele não é exigível de você. Ele é exigível lá do antigo morador. Então, assim, o edital é a regra do jogo. Agarre o edital, leia o edital ali com muita atenção para ver se ele te libera ou não. Mas o edital está meio em cima do muro. Aí você entra direto em contato com o leiloeiro e pergunta, e formaliza que ele vai te dar ali a interpretação precisa, e isso vai servir de prova aí se for necessário, né? Ok. Muito obrigado, viu? Valeu, obrigado então pela participação, José. A gente vai encerrar aqui, que daqui a um minuto a live cai. Agradeço a todos aí pela participação e estamos juntos aí terças e quintas de novo aí com o Smart Responde. Valeu, galera Smart. Valeu, José. Um grande abraço. Fique com Deus. Excelente dia.